Queridos, bom dia para todos vocês. Esse vídeo aqui é a continuação daquele vídeo que eu gravei à 00:47 ontem. É a continuação dele, que foi um vídeo curto e não deu para me falar, foi cortado o vídeo. Ele é um vídeo longo, mas diminuiu o vídeo. Eu estou aqui para me falar final do vídeo que aconteceu. Então, meus queridos, foi através de uma olhada do sol e eu, de uma de Tomé, falei para o Senhor para mim ver a face dele, o rosto dele. Eu queria tanto ver o rosto dele, queria ver a face dele. Depois de 3 dias, eu estava no meu quarto à madrugada, às 4:30 da madrugada, eu estava no meu quarto acordado, e de repente eu vi aquele cochilinho de leve, mas naquele cochilo eu via o barulho dos carros, né, saindo para ir trabalhar. Eu estava acordado, e de repente eu não estava no quarto, eu estava em outro lugar. Eu estava num lugar plano, um lugar simples, plano, tinha as ruas, né, os guias, e ali eu estava sentado olhando o horizonte, 4:30 da madrugada, naquele guia daquela rua. E ali eu via 2 pessoas comigo, eu não sei o nome das pessoas, a pessoa não falava comigo, não via o corpo das pessoas, só via os braços brancos e os cabelos brancos grisalhos. Eu era mais alto do que eles. E eles não falavam nada para mim. Quando eu sentava, eles sentavam. Quando eu levantava, eles levantavam também. E ali, eu sentado, era no alto, eu via o horizonte, tinha uma baixada, e tinha aquela mata bem grossa, verde. E de repente, eu olhando para aquela mata, eu vi encher de neve, vinha aquela neve e cobriu toda a mata, ficou reta. E a neve ficou silêncio depois que encheu a mata, retinha. E logo ali em seguida, ao lado direito, eu vi a mata, eu vi as neves da mata fazer movimento rápido e foi subindo. Com uma certa altura, foi subindo, parecia uma cachoeira, ia subindo ali, naquele movimento, até a nuvem. Quando chegou nas nuvens, ela rodou uma roda, tipo uma roda gigante, rasgando tudo, uma velocidade, rasgando as nuvens assim, bem girando, bem forte, e transformou numa aliança ouro branco, e o céu ficou claro, e ela ficou aquela aliança grande, parecendo um portal no céu. Linda, bonita. Eu falei, olha a aliança no céu. E logo quando eu tirei a visão da aliança, que foi feita no céu, tinha uma nuvem na minha direção, uma nuvem preta. Tava querendo chover, parece que ia chover, assim, o tempo que estava parecendo chover. Estava escuro. Eu olhava para aquela nuvem, não tirei mais a visão da nuvem. A visão saiu do anel e foi para a nuvem. E eu olhando para aquela nuvem ali na minha frente, né, na minha direção, e logo eu olhei, eu vi uma luz bem pequena, parecia uma luz LED de casa, e ela brilhava muito. E essa luz estava vindo do céu, o reflexo dela brilhava na nuvem, a nuvem foi ficando branca. Eu vi os reflexos dela vindo na nuvem, numa velocidade extraordinária. E quando eu estava ali olhando para aquela nuvem, foi crescendo aquela reflexo da luz que estava vindo. E quando ela chegou até a nuvem, atrás da luz, saiu um rosto parecendo uma lua, brilhava como uma lua assim, um brilho bem bonito, era o rosto. Aí veio, saindo assim e sentou. Saiu assim, tipo, estava descendo a escada. Assim, um movimento, parece que estava descendo a escada e sentou nas nuvens. Quando estava sentado nas nuvens, eu via a face da pessoa todinha. Daqui para cima eu vi tudo, a face, os olhos, a testa aqui, o nariz, as orelhas, eu vi tudo. Aí o cabelo alto, assim, mas tipo um corte natural, assim, uma coisa linda, o corte do cabelo. O cabelo brilhava, era um preto bem brilhoso. E os olhos pareciam uns olhos de um ouro bem claro e brilhava. A face dele
batia em mim, no meu rosto, e brilhava o meu rosto. E o brilho era grande, parecia a lua, à noite. Um brilho, um rosto tão bacana, tão bonito. E ali, a luz veio até a mim, me encobriu, me deu proteção. Eu fiquei protegido ali com aquela luz ali, forte. Eu olhava assim nos meus ombros, eu via assim meus braços todo branco, os laterais assim, eu via aqueles reflexos, parecendo a luz do sol do meio-dia, bem claro. Eu parecia assim um berço de criança, quando você põe aquele véu para proteger dos mosquitos, mas era só luzes, um reflexo, era só um reflexo, tipo um véu, me cobriu todinho, eu fiquei todo branco, e eu não tirava o olho daquele rosto, e aquele rosto não tirava o olho de mim, não disse nada, ficou em silêncio, e eu também fiquei em silêncio. Quando tirou a minha visão do rosto, me jogou a visão para o pôr do sol. Eu vi a lua e o sol tudo alinhado, junto. O sol estava com a lua dentro do sol, da cor de uma ameixa, e ao redor do sol parecia um anel. E a lua também estava com outra lua dentro também, da cor de uma uva vermelha. Parecia um anelzinho também dos lados. E ao lado da lua eu vi escrito 7 linhas, umas letras que não dá para me ler. Eu tentando ler e eu não conseguia ler. E eu fiquei meio triste, eu fiquei ali ansioso para ler, mas não conseguia ler as letras, não entendi nenhuma letra. Tentando ler, mas não conseguia. E naquele momento eu senti dentro do meu coração, estava saindo um som dentro do meu coração para a minha língua. Um som assim bem forte. E veio naquele som um hino do cantor cristão, que hoje em dia não canta mais aquele hino. Quase é difícil eu vejo cantar aquele hino. Mas eu entoei o coro do hino perfeito. Eu entoei com a minha voz, uma voz parecendo uma voz de arcanjo, aquela voz bem entoada. Cantei o coro do hino, com os braços erguidos, olhando para as letras. E eu cantei, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Num tom, parecia um tom de arcanjo, cantando alto. Eu senti eu maior e meus braços maior, olhando para o sol e a lua, e olhando para o que estava escrito ali, as 7 linhas. Entoei esse louvor. Com muito louvor, entoei. Parecia que não era minha voz, era a voz que todo mundo ouvia. Não tinha som, e o som era a minha voz, a minha boca. E naquele instante, eu estava ali, eu só fiz, depois que eu terminei de cantar o hino, só fiz isso aqui, ó, o olho, parece que eu estava acordado. Aí, quando passados 7 dias, eu sonhei de novo o mesmo evento. Eu estava numa avenida parecendo a Faria Lima, passava pessoas de um lado e de outro, movimentada. Eu olhava para o pôr do sol, era 6 horas da tarde, estava escuro. Eu olhava para o pôr do sol, eu vi o sol e a lua, eu lembrei que eu tinha sonhado antes, eu lembrei. Estava o sol e a lua do mesmo jeito. Sol sem brilho, a lua sem brilho, escrito ao lado da lua. Eu joelhei. E todos que estavam passando na rua joelhou também. Eu ergui as mãos e cantei o louvor novamente. E eu lembrei que das letras, que parecia que eu assisto o programa, os vídeos da Aline de Israel. A Aline, ela mostra aquelas letras. E eu vi as letras, parecidas às letras de Israel. Era hebraica. Ela mostrava... A Aline mostrava aramaico e hebraico. E as letras estavam escritas no céu. Na hora eu lembrei que era hebraico, eu não podia ler. Mas eu lembrei das letras na hora ali, quando estava escrito. E eu ficava olhando aquele evento e com aquela alegria, com as mãos erguidas. Só que essa vez eu fiquei de joelhos e erguei os braços e cantei o louvor novamente e dizendo, Jesus